Volta às aulas com o Blockbuster, estamos aqui para dar as melhores opções para aquela coisa que você chama de ressaca do carnaval. Seu cérebro não está ainda plenamente pronto para enfrentar o início do ano, porém, entre um conteúdo bem aplicado por professores como este jovem que está ao meu lado, você pode ter um momento de diversão, aquela coisa que facilita a entrar no ritmo de um ano letivo. Nós estamos com muitos quadrinhos de algumas editoras parceiras do Blockbuster para indicar as leituras. De pronto eu começo com o Fábio mesmo, que tem 2 gibizinhos bonitos que falam sobre imigração japonesa. Ou tensões, né, sobre a imigração, aquela Ou coisa tensões. toda. Por exemplo, aqui a gente tem Fujii Mikito. Isso aqui é nacional, saiu pelo PROAC, pessoal aqui da Mina. Feito pelo Yuri Andrei. Se tu conhece ali os anuais, por exemplo, anuários da Chiaro Escuro 2018, Lendas, ele escreveu. E tu vai ter o Marcelo Costa, no caso, perdão, que é o irmão do Magno Costa, que fizeram lá o Capitão Feio. E aí tu vai ter a história da família Fukuda, que tu vai ter esse pessoal, então, saindo do Japão, enfrentando toda aquela questão natural, da dificuldade, pô, tu vai ter temporais, não só isso, tu vai ter chuvas, vai ter terremoto e tudo mais, os caras saem de lá, uma situação que parecia não favorável, a família mesmo quase renega eles, e eles vêm pro Brasil, passam por uma série de dificuldades, até realmente encontrar um lugar para viver, um lugar que tinha toda aquela promessa, né, terra fértil que ia dar e nem sempre dava, então tem um caminho muito longo aqui e tu vai descobrir que na verdade sim, tem algo a mais ali, porque também tem a história do próprio Yuri escrevendo a história, ele entrevistando a família, ele sabendo um pouco deles. Claro, também como é uma trajetória de uma família em 3 gerações, tu vai perder pessoas pelo caminho, aquela coisa toda. Mas o principal talvez que não passe agora, mas é entender o sobrenome deles. Que tem uma jogada muito legal no final, assim, de descobrir que... É quase um continente. Só que muito mais tranquilo. Não todos valorizando o Veríssimo, mas aqui tu vai ter a mesma emoção mais rapidinho. E eu acho legal ver como diferentes culturas lidam com o luto. Isso é sempre uma coisa interessante. Sim. Né? Existem peculiaridades que a gente... Pra gente é totalmente, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo, mas para pensar, eles podem olhar para nós e ter a mesma impressão. Né? Não, e esses 2 casos aqui, tu vai ter esse pessoal lidando com a cultura deles, originária, de onde eles vêm e onde eles estão. Realmente, adaptação, né? E essa coisa do luto, nesse caso aqui dessa primeiro quadrinho, tu vai ter realmente, ela até falando sobre isso. Pô, eu tô aqui, o pessoal de repente não tá conseguindo botar pra fora e ter pessoas brasileiros com quem eu posso falar isso, de repente me dá um caminho pra extravasar esse negócio. Enquanto tu acha que os caras estão muito duros, na verdade, espera mais umas 2 páginas ali que tu vai ter uma surpresa legal. E por outro lado aqui, já o pessoal da Devir, tu vai ter esse quadrinho aqui, americano. A ideia toda é a história do George Takei, aquele cara que tu vai conhecer muito mais ali por Star Trek, que era o Sulu, mas que ele tem uma série de questões ali de ativismo, de carreira artística mesmo, ele tem muito mais que aquilo. Aqui tu descobre um pouquinho isso, eu mesmo não sabia de toda a trajetória dele, de como é que ele encontrava as pessoas, ou como é que ele se movimentava nessa questão política mesmo. E aí tu vai ter assim uma história que eu não conhecia também, assim como a gente não sabia daquela coisa de Tulsa, que a gente foi descobrir em Watchmen, tu vai descobrir aqui que, poxa, estourou o ataque a Pearl Harbor, né, que vai fazer os Estados Unidos entrar em guerra, na Segunda Guerra Mundial. E aí tu vai ter todo aquele pessoal, assim, tu vai imaginar, Estados Unidos, terra dos livres, da democracia, daquela coisa toda, e aí tu chega lá e de repente o exército, o governo vai criar, o presidente Delano Roosevelt, vai ter uma pressão por uma série de vários políticos, todos os lados, que vai fazer com que tu crie um grupo de excluídos, e a partir disso, esses caras que são excluídos da questão da igualdade, podem ser levados para lugares reclusos, onde eles vão ficar separados do resto, serão mantidos ali, mas separados do resto. Campo de concentração. É o que eles evitam falar, mas é basicamente o que é. E também é legal de ver isso também porque ela está em vários momentos. Ela começa, na verdade, tu vê ali o quadrinho, é quase que o Jorge está aqui começando um TED Talk que ele fez, em Tóquio, eu acho, e depois tem horas que ele está falando na casa do Delano Roosevelt, que virou um museu, e também ele falando depois no teatro, assim. Então tem várias falas, porque é legal porque tu vê assim, a visão dele do acontecido nos momentos. Ele como criança não achava nada demais, era uma diversão, ir para um campo e tal. Tem uma hora que eles são levados para morar no estábulo, e aí tu pega cada baia de cavalo, fica uma família. Então para crianças, eu vou morar no lugar que mora o cavalo, tal. Mas os pais chegam ali, poxa, aquele negócio ainda tá fedendo a esterco. Então a que ponto chegamos, né? Olha tudo que a gente perdeu para chegar aqui. Mas é legal assim ver o pai dele também na questão da ordem, assim, porque o pai dele, ele é um japonês que veio para os Estados Unidos. E a mãe dele é uma nascida nos Estados Unidos, descendente de japoneses, mas que foi educada no Japão.
Então tem toda uma questão política também, porque tem uma hora que o governo vai passar um questionário assim falando: vocês renegam o imperador? Vocês iriam pelos Estados Unidos lutar em algum outro lugar que a gente mandasse? Porque tem uma hora que começa a faltar gente na frente de batalha. Então os caras pensam: pô, estamos mantendo os caras aqui, de repente vamos usar uns deles. E aí também vai ter japoneses que vão para a guerra pelos Estados Unidos e são condecorados e tudo mais. E tem outros que se negam e digam: poxa, esse país me privou de liberdade, está me prendendo aqui e quer que eu morra por ele. Então tu mostra o terrorismo dos dois lados, dos dois grupos, né? E faz o cara próprio repensar a vida dele. E como ele, em algum momento também, deixou de acreditar um pouco nesses ideais, né? Ele, jovem, assim, adolescente, critica o pai dele. Pô, por que tu não fugiu? Por que tu não fez, não se negou aí? O cara: não, pensa, tu tá mais velho, mas tu não é pai. Tu não entendeu que eu tinha, tipo, 3 crianças, que eu tinha que manter o bem-estar de todo mundo. É legal ver essa reflexão dos momentos de vida do cara, né? E desse evento todo aqui, que depois é todo bem detalhado, coisa que assim eu não conhecia mesmo e que afetou vários estados ali durante a guerra, né? E é um grupo que conseguiu passar por isso, lutar por isso, ser reconhecido. Coisa que às vezes a gente vê assim, no Brasil a luta seria mais, não é que é a dificuldade de ver aqui que tem, né? A questão dos japoneses, asiáticos no Brasil, mas tu vai ter outras etnias aqui que brigam muito mais e muitas vezes não conseguem ter um retorno, né? Aqui no caso até tem essa questão de que depois o governo Reagan vai pedir desculpas, vai ter uma indenização, toda uma questão em volta disso. Mas... Eu acho muito curioso como que o tal do Novo Mundo, que é colonizado, ele mesmo assim estabeleceu hierarquia de privilégios para etnias. Assim, né? Mesmo entre os... É absurdo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, caso vocês não saibam, a gente é do Rio Grande do Sul, parece que o imigrante bom é o imigrante alemão e o italiano. Sim. E acabou. O imigrante polonês, o próprio imigrante polonês, o índio que estava aqui também foi dizimado, o negro, coitado, não dá nem para a gente imaginar o tipo de absurdo e a segregação que dura muitas vezes até hoje. É impressionante. Se os Estados Unidos a gente consegue ver pelos japoneses durante a Segunda Guerra, a primeira metade do século XX, e da segunda metade do século XX fica muito mais gritante na questão dos latinos. Assim. E mesmo aqui, né, durante a guerra mesmo, italianos, alemães não podiam falar suas línguas natais, também teve toda uma perseguição que a gente vê um pouco paralelo aqui nessa exclusão dos japoneses, né? Dando seguimento, né, a pauta séria, a gente tem que fazer pelo menos aquela digressão básica e prestar atenção. São 2 quadrinhos. Cara, parabéns, Mino, parabéns, Devi. São 2 pérolas publicadas por vocês. Aqui. E passamos para algo que é diversão pura. Diversão pura, que é a vez da Mitos Editora com Julia Kendall. Não confundir com aqueles contos para moças chamado Julia, Angélica, Sabrina, diversos nomes, clássicos da literatura. Clássicos, todos eles tinham o Paco, o amante latino do peito peludo, né? Onde o Avatar Supremo se originou na novela Kubanacan, inclusive. O Pescador Parrudo. O Pescador Parrudo, né? Não, mas a gente tem aqui a Julia, que já era publicada, né? As Aventuras de Julia Kendall, pela Mitos, né? Num formato menor, o formato, na verdade, fumete, né? E com o papel jornal. E agora estão relançando, né? A Julia desde o começo, desde a edição número 1. E aqui tem os 3 primeiros já, que se formam uma trilogia, para tu conhecer muito bem essa protagonista que tem a cara da Audrey Hepburn. Né? Inclusive tem uma entrevista com o Giancarlo Berardi contando por que ele escolheu a Audrey Hepburn como... Que é uma explicação bem simples, porque ele adorava a atriz, ele queria... Tipo, que era linda. Era linda em conta e queria a cara dela ali, talentosíssima e tudo mais. E o legal da Julia é as aventuras de uma criminóloga, já de estudo, né? Tipo, vai ser um quadrinho no ar, tá? Inclusive é preto e branco mesmo, como a maioria dos fumetes italianos. E vai acompanhar toda a história dela aqui, mostrando como é que ela investiga um caso de mulheres que estão sendo assassinadas. E são casos aleatórios, assim, não tem um padrão entre essas mulheres, além do fato de serem de sexo feminino. E são 3 mulheres mortas inicialmente, que ela vai começando a juntar pedaços, tipo, tem uma coisa estranha aqui. Não pedaço das mulheres. Não. Tá, não pedaços da investigação, pedaços da trama. Se nós temos um pouco de gore aí, nada contra, né? Pedaço da investigação, assim, tipo, ela vai juntando, mas peraí, tem uma coisa estranha aí que essas não tá juntando Lé com Cré aqui, sabe? Não tá sabendo especificar quem é que pode estar atrás de mulheres parecidas, porque não tem um padrão. Né? E o legal, tipo, que vai estabelecendo desde a primeira edição até a terceira, na primeira já vai descobrir mais pra finaleira, tipo, quem é esse assassino, né?
E nas outras vai ter, enfim, desdobramentos disso. Mas o legal dessa primeira edição, principalmente, é que ela estabelece todos os coadjuvantes da Julia. Primeiro, que é a empregada barra melhor amiga dela, que é uma negra, né? Então, tipo, é um pouco estereotipado, assim, a questão racial nesse quadrinho. Mas é bacana a personagem, que ela realmente dá um up na Julia, assim, tipo, ela parece que coloca a Julia dentro da... Quando a Julia tá viajando demais nas coisas, ela coloca no centro da Terra, assim. Tem um cara... A Julia já é uma criminóloga famosa aqui, quando começa a série. E tá tendo uma série de TV baseada nas aventuras dela, nas investigações dela. E ela metalinguagem. e ela tá numa negociação com o produtor dela, que é barra amante, uma coisa meio muito louca, assim. E o cara é meio filho da puta, né? Ele disse que vai falar com os produtores que querem dar uma imagem mais sexualizada pra Julia na série. Ele disse que resolveu e não resolve. Então, tipo, tem várias decepções, que tu vê que ela tem decepções muito amorosas, muito marcantes a partir desse cara. Tu vê que ela teve um passado amoroso meio conturbado. Ela tem uma irmã que é uma modelo famosa e mora em outro país, e ela tem uma relação também complicada, a avó dela que está no asilo. E também os principais coadjuvantes, assim, que tu vê direto. Um é um parceiro dela, que é um investigador também, que o pessoal da polícia não gosta, e consequentemente o cara também não gosta da polícia, só que ela sempre leva como parceria, e ela sempre fica em embates com o chefe da polícia local, que não gosta do cara. Ele adora a Julia, mas odeia o cara. Então, tipo, tá sempre uns bate-boca assim, mas sempre se ajudam no final, né? Então é legal estabelecendo as relações da Julia, pra tu conhecer bem a personagem. A trama é muito boa. Tu vê que, tipo, quando tu entende quem é o assassino, tu vê que realmente tu entende por que aquilo. Tem toda a questão psicológica que a Julia traz, não é simplesmente uma investigação pela investigação. Ela faz todo o perfil psicológico das vítimas e do assassino. Ela quer entender, né, tudo que está acontecendo, não só o crime em si, mas o que levou ao crime, o que levou a pessoa a cometer tal crime. E assim, é recomendação máxima. Assim. Nunca li, faço uma pergunta. Não fica naquele trololó de todos os homens querem ela, né? Não, assim, tem uma coisa o chefe da polícia tem uma tensão sexual com ela. Por isso que eu não gosto do outro. Não tem, na verdade, porque não é uma coisa explícita entre eles, mas que o colega do chefe da polícia diz, tu, tipo, pô, mas tu curte ela, tu vive brigando, mas tu curte ela, né? Que curto o quê, não sei o quê. Sabe, fica aquela coisa. E, claro, tem esse melhor amigo dela, não tem, por exemplo, conotação sexual, pelo menos até então aqui, sabe? É uma coisa muito, tipo, ele é muito amigo dela realmente, sabe? E aí, claro, tem o produtor Falcatrua, que ela tem o passado amoroso. Então, eu vejo uma fanbase grande desse quadrinho, não conheço. Dentro da seleção que foi feita no Blockbuster Caiu pra Ti, e eu tenho uma mania, a gente entrega as melhores condições até de virgindade do quadrinho para os guris ler, que é para ter a experiência completa da imersão. Recomendadíssimo, recomendadaço, qual o nível de... Recomendadaço, assim, tipo, nota 10, sabe? Porque as 3 edições eu li numa noite. Isso e sem contar que são 130 páginas cada uma. Eu digo mais, não é pelo quadrinho ser de fácil leitura, coisa gostosa, passa rápido, porque ele não é tão bacana quanto aquele que tem apêndices e notas de rodapé, cara. Não, e outra coisa, muitas vezes tudo que tu quer é ler um gibi. Aí é que tá, tem trechos que passam voando, mas tem outros que tu principalmente com a imersa na mente do assassino, enfim, que seja, que tu começa, porque se mistura um pouco com os pensamentos dela. Porque tu vê que ela também é muito perturbada e traumatizada com várias coisas durante a vida. Tanto de outros casos criminosos que ela investigou, que ela sofreu também, tipo, agressão, enfim, ela se mete em tudo mesmo, ela vai atrás, passo a passo, e quase é morta várias vezes, né, nesse meio tempo. E ela é uma investigadora particular? Qual é a posição, qual é a profissão, como ela se apresenta? Ela é particular, ela dá aula, né, também de criminologia, mas ela é particular, tanto que a polícia investe um certo dinheiro nela e volta... Consultora, famosa consultora. A famosa consultora. Tipo Sherlock Holmes. A famosa consultora que faz tudo, né, no fim das contas, que é ela que descobre tudo. Ela resolve. Se for comparar, assim, com um gênio do noir atual, que é o Brubaker, tipo, eu fico imaginando como é que seria o Brubaker escrevendo Julia. Olha aí. Sabe, e seria uma coisa muito Atenção! bacana. Tá aí, ó, proposta, Brubaker Julia. Vai dar coisa boa. E eu quero saber como que se desenrolou esse crossover, que ela é uma lanterna verde. Né? No seu primeiro A noite mais densa, episódio, né? Ela tem aqui uma fase da noite mais densa.
Eu tenho muita vontade de ler isso aqui, cara. Eu não sou o maior consumidor de fumete, mas cada vez mais eu tenho certeza de que é uma parte dos quadrinhos que eu ando perdendo e que eu particularmente gosto mais dos muito. fumete tipo Julia ou então o Dylan Dog, né? Que são o lado suspense mesmo do nome. Dando segmento, nós temos mais dicas do professor Fábio mesmo. Ah não, mas agora pulamos na geografia, agora vamos pra loucura. E é loucura. É loucura. Se tu olhou Umbrella Academy no Netflix, eu acho que assim, a primeira temporada ela bebe muito na primeira revista, assim, que é a suíte do Apocalipse, e da segunda. Exatamente. Só que assim, ainda da segunda ainda fica algumas pendências, não sei se isso vai voltar. Até porque aqui no final... Não vou falar, né? Porque tem uma diferença ali entre o quadrinho e a série, né? Sobre o fim do mundo, se rola ou não, mas... Deixa pra lá. Obviamente continua, porque os caras têm mais a segunda, que não tá aqui, e essa é a terceira, é o terceiro volume. Mas aqui tu vai ter aquela questão básica, né? Pô, depois tu vence os vilões, o que tu faz com eles? Se tu não mata, obviamente, né? Então, por acaso, assim, o Sr. Hargreaves, que é o cara, assim, Umbrella Academy, né? De repente, mulheres acabam parindo crianças, não estando grávidas anteriormente, cria aquele barrigão, nascem várias crianças, e um senhor lá cheio da grana, que na verdade não é só um senhor cheio da grana, mas ele consegue pegar, recolher 7 dessas crianças e cria elas como um grupo de super-heróis infantis e tal, e uma delas a princípio não tem poderes, que é a Violino Branco. Só que aqui tu começa com um vilão sendo capturado, o cara totalmente desnorteado, assim, e o cara, e agora? O que tu vai fazer comigo e tal? Não, tu vai fazer uma viagem. Abre um elevador e manda o cara pro tal do hotel, o Hotel Oblivion, né? Então ele tem um hotel numa outra dimensão, um outro lugar, numa outra plano de existência, para onde ele joga os vilões e eles ficam lá indefinidamente. E tem um personagem, a princípio, talvez não um vilão, não sei se ele foi considerado um vilão, talvez, parece que ele foi derrotado por um grupo ali, mas... Tipo, imagina que tem um lugar, tá preso no prédio, e tem tipo um Manhattan lá te esperando lá fora. Se tu fizer burrada, tu já era. E aí, por acaso, tem um cara aqui, que ele é agora herdeiro de uma grande empresa e tal, o pai dele sumiu, aquela coisa toda. Ele assume a empresa e ele cria um projeto que, na verdade, é abrir um portal para esse lugar para tentar buscar o pai. Só que não vem só o pai, obviamente, e, na verdade, então aí vira uma bagunça. Aí vem tudo, vem o Demogorgon do Stranger Things, vem tudo. Vem, pior que é quase, assim, e, então, tipo, vem de tudo pra Terra. Então, todo aquele caos, toda aquela loucura que tu já vê nos quadrinhos normais ali do Ordway e do Gabriel Bá, assim, aquela arte maluca, assim, cheia de cor, cheia de coisa acontecendo, é isso. Só talvez eles não salvem o mundo no final, mas aí fica esse gancho. Olha aí, fica a dúvida, teremos mundo amanhã ou não? Teremos mais Umbrella Academy? E fica a certeza, não abra portais. Em Não. hipótese alguma. Não abra, chega de abrir portais para o desconhecido. Nós já temos exemplos na cultura pop de que isso dá merda. Nem caixa de gordura na cozinha. Cuidado, vai com calma. Por que não dá para brincar com outras dimensões? Porque Gideon Falls está aqui para provar para vocês que isso não é uma boa parada. Galera, terceiro encadernado lançado pela Mino. Acho que nós vamos chegar no ponto que a Mino vai lançar primeiro que nos Estados Unidos, que está cada vez mais parelho, mais juntinho. Opa. E agora o bicho pegou de verdade. Teve gente que não gostou, teve gente que não entendeu, teve gente que gostou e não entendeu, como eu. Que, se alguém disser agora, depois da terceira edição dessa história que começa com tramas paralelas que tu não sabe se são no mesmo lugar, na mesma linha temporal, no mesmo espaço, cara, tu não sabe. Tu tem teorias a respeito de uma cidade chamada Gideon Falls, tu tem um cara chamado Norton Sinclair que é um doente, tu tem um padre chegando numa determinada localidade depois de ter cometido uma malandragem com uma moça, tu tem, digamos assim, um médico que ele pesquisa muito fatos que ocorreram no passado nessa Gideon Falls, e na medida que a trama vai avançando, tu começa a perceber algumas conexões entre essas tramas e ao mesmo tempo chega neste aqui e tu pensa, meu Deus, o que é isso aqui? A gente é apresentado, deixa de ser uma coisa um pouco mais contida para ser algo meio... Cara, se eu disser a palavra eu tô dando spoiler, mas tá cada vez mais lembrando Fringe, aquela linda minissérie, aquela linda série que teve 5 temporadas. 5 temporadas, Pikachu? 5 temporadas, né, sob a batuta do Midas J.J. Abrams.
e está cada vez mais interessante. O terror está aqui, tem um antagonista cada vez mais assustador e nós temos que começar a tentar traçar o que é essa realidade. Né? O que pode estar acontecendo em Gideon Falls e talvez em qual Gideon Falls? Este é o nome. Daqui a pouco nós temos um mapa, nós temos uma pessoa que pode estar se autoajudando sem que ela mesma perceba. Cara, tá cada vez mais louco. Qualquer coisa que eu disser, nomes que eu citar, locais que eu faça referência, eu tô largando um spoiler do tamanho da bigorna que cai na cabeça do coiote no desenho do Papaléguas. Então eu não tenho como falar, mas o que eu posso dizer é terror, sci-fi e psicodelia lá, além da imaginação, cada vez mais ambicioso, Jeff Lemire, um tanto quanto megalomaníaco, mas cada vez mais lindo e mais viciante. Lemire, Sorrentino e Dave Stewart. É um trio que está simplesmente destruindo. Eu não posso esperar para ver como essa porcaria vai acabar, porque não tem meio termo. Ou vai ser topzera da balada, ou vai ser uma decepção tremenda, e eu acho que vai ser muito legal. Gideon Falls, cara, aproveita, não fica só de olho na Amazon aí, esperando o linkzinho. A loja da Mino faz diversas promoções. E em breve teremos o Mino Day, mais uma edição do Mino Day, e tu pode daqui a pouco adquirir esses 3 aqui, né? Esses 3, eu tô só com o último na mão, mas tu pode adquirir os 3 por um preço razoável, e é uma leitura, além de um desbunde visual, é uma leitura muito louca, cara. Aproveitando fazendo o gancho, também a própria Mitos também faz promoções muito boas. Ah não, a loja da Mitos, até agora, pelo amor de Deus. Não se continuou não, mas tem uma promoção de até 40%. 40% aí na volta do carnaval, a Mitos estava assim, ó, oferecendo seus quadrinhos de qualidade a preços bem atrativos. E a Devir também tem todo o lance da Devir Network, que eles estão lançando aí, uma forma diferenciada. É algo que se assemelha com a Solicitation nos Estados Unidos. Sim. Até, né? Que é a tua comic shop de estimação, tu ter um lance de já deixar meio alinhavado com eles. Então, são formas de vender seus produtos e quadrinhos maravilhosos para o retorno às aulas. Lembre, você vai pegar o trem, você vai pegar o ônibus, tem a hora do intervalo. Se você tem tem mais de 11 anos, você não faz mais recreio, eu sei, você está no intervalo. Tá. Né? Então, cara, tá aqui, ó, opções variadíssimas. Nem sempre a gente vai estar falando de lançamento, mas a gente vai estar sempre falando de coisa boa. Beijo, galera! É que eles fazem resenha, mas para eles não é a mesma coisa que a gente entende como resenha. Ah, é verdade. É isso. Beijo, seus resenhador! Here it goes, la 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 la.